Pessoal entrando, vamos aguardar a entrada do Felipe. O tema hoje é telemedicina. Fala, doutor João. Caramba, cara. Boa noite, conectamos. Conseguimos. E Você aí, ouviu tudo meu bem? áudio aí do pau que deu? Eu ouvi, eu até te respondi aí e te falei, um dos segredos eu acho que está dando certo é começar sem o fone e agora que deu certo a gente Boa. Eu põe o também fone tô aqui. sem fone. Boa. É, E quando deu pau, realmente eu tava com fone. então Tô eu com acho que viagem, ligado. Porra, a eu gente tenho tá uma falando hipótese que boa pode ser terra. isso. Legal, legal. Vamos dar mais uns minutinhos aí. Acho que mais 1 ou 2 minutinhos, pessoal entrando. Ótimo. Enquanto isso, então, eu só vou conectar o meu fone aqui. Eu Opa, tô lógico, aqui. vai lá. Tá me ouvindo bem? Você tá me ouvindo bem assim, não? Voltei. Tá me ouvindo bem? Eu tô. Você tá me ouvindo bem? Perfeito, doutor João. Tranquilo. Vamos dar uns minutinhos aí, porque esse É. horário é Pô, é normal bem daqui. concorrido esse horário, né, É, cara? Dá pois é. até desespero entrar no Instagram, porque o É que live mais para tem é live, tudo né, cara? cantelado. Live, Exato. Mas assim, para te falar, eu acho que esse horário já é um pouquinho melhor. Assim, a gente tem feito às 7, 7h30, tá mais pico. Agora acho que já, pelo menos já, Você acha que às 7, algumas 7h30 vão acabando aí e a gente mais consegue. congestionado, né? Exato. Mas a conexão aqui tá perfeita. Então a gente já a gente começa. Show. Então, só pra gente ir informalmente conversando aqui, Uhum. queria que você falasse um pouquinho aí da sua trajetória, sua formação. Para quem não conhece, o Felipe é um dos grandes nomes aí uh, do prontuário eletrônico, não só prontuário eletrônico, mas da medicina digital, vamos dizer assim, né? Com o iClinic. Como é que começou essa história do iClinic, Felipe? Conta um pouquinho aí para a gente poder, antes de começar realmente o tema de hoje, que é telemedicina. Legal, doutor João. Primeiro eu queria agradecer o Concept EAD aí pela oportunidade. A gente é grande parceiro, agradecer ao doutor João Bergamaschi também pelo convite. É um prazer, gente, estar aqui falando para vocês sobre tecnologia em saúde, telemedicina, prontuário eletrônico, que de fato é a minha grande paixão, é a grande paixão de todos nós lá na iClinic. Então, me apresentando, meu nome é Felipe Lourenço, eu sou fundador da iClinic. Para quem não conhece, a iClinic ela é hoje líder nacional em soluções de prontuário e gestão para clínicas e consultórios médicos e agora, né, telemedicina, que é o nosso mais novo produto. A gente nasceu, apesar da gente, né, ser percebido aí e definido como uma startup, né, de saúde digital ou health tech, como todo mundo gosta de falar, a gente tem 8 anos de história já. A gente hoje está numa fase de escala. Temos aí mais de 21 mil profissionais utilizando a nossa plataforma, espalhados por mais de 700 cidades brasileiras, atendendo médicos de mais de 50 especialidades médicas, né? Então, é uma trajetória aí já um pouquinho longa e a gente nasceu exatamente com o propósito de empoderar o médico independente, de empoderar o médico da ponta que está ali todo dia na linha de frente, né, da assistência aos pacientes ali das suas clínicas, dos seus consultórios, alguns ambulatórios. Então a gente nasceu para ajudar esse cara de forma genuína, porque a gente percebeu lá atrás que a maioria dos players de tecnologia em saúde, ela estava interessada em desenvolver solução para hospital, para operadora, para laboratório, e a gente realmente nasceu para ajudar o médico e empoderar esse profissional. Então a gente começou como uma solução, né, já 100% online na ocasião, fomos a primeira solução de software como serviço, que são soluções online do Brasil, quando a gente foi fundado em 2012. E aí viemos ao longo dessa trajetória ampliando um pouco o conceito. Então, o que inicialmente era uma solução de prontuário eletrônico e controle de recepção, hoje evoluiu para uma plataforma de gestão em que a gente tem 5 produtos. O prontuário eletrônico,
o produto de gestão de recepção, um módulo de CRM, que basicamente, né, tem o objetivo de trazer mais visibilidade online para o médico e fazer com que o médico estenda o relacionamento dele com o paciente de maneira online, um módulo de gestão, que aí contempla gestão financeira, parte de faturamento, controle de estoque, relatórios, e o nosso mais novo produto, recém-lançado aí, tem um mês, é um bebê aí. A gente já vinha preparando isso há mais de 6 meses, porque a gente acreditava na telemedicina, a gente sempre acreditou na telemedicina e a gente achava que isso viria a ser aprovado logo logo, mas foi muito mais rápido do que a gente pensou em virtude aí dos acontecimentos. Então, dando um contexto geral, é isso. Na verdade, se a gente pensar em termos de estrutura digital para o médico começar hoje, acho que se atende praticamente tudo, né? Desde da parte de agendamento até a parte final aí, eventualmente, de cobrança. Isso inclui também? Como é que tá Isso. Nesse modelo, né, de plataforma, a gente realmente modelou o produto de acordo com toda a jornada do paciente. Então, permite que o médico digitalize todos esses processos da jornada, atuando desde a parte de captação. Então, o médico se posicionar online de uma maneira efetiva para que o paciente o encontre, para que o paciente já faça o agendamento, inclusive online, caso ele queira, né? Integrando isso com a parte da agenda de dentro do consultório, passando também, né, além disso, para a parte de prontuário eletrônico, que é o que o médico no dia a dia ele mais usa, né, até realmente a parte do faturamento ou da cobrança e tudo mais. Então, até nessa questão da telemedicina, a gente está implementando agora até a cobrança digital, porque uma vez que o paciente já inicia essa jornada online e o atendimento vai ser remoto, o médico tem que ter maneiras de cobrar também remotamente esses pacientes. Então, é uma novidade que a gente está vindo agora nos próximos dias também. Cara, já aproveitando a deixa, então, você falou em relação essa questão de cobrar na telemedicina. Certo. Tá? Quais as principais dificuldades que os seus clientes têm tido hoje em relação a esse tipo de cobrança? Assim, os convênios, de uma forma geral, as operadoras ou as seguradoras estão aceitando isso? Elas estão realmente considerando aí a teleconsulta especificamente, né, como uma consulta realmente efetiva e realizada, e eles estão pagando honorário médico por isso. Eu tive uma discussão sobre isso 1 hora atrás. Então, o médico de Santos, o Marcos, até a gente estava trocando algumas mensagens, e ele realmente estava preocupado com a dificuldade dele conseguir convencer o convênio a realmente pagar essa consulta. Certo. Teve um convênio que até mandou recado para ele que se eles descobrissem que foi atendimento por teleconsulta, o que eles iam glosar. Glosar, tá. Como é que tá isso? Assim, tá. Como você tem acesso aí a muitas cidades, muitos tipos de convênios de seguradoras e operadoras, faz um resumo mais ou menos do que tem acontecido para gente. Beleza. Bom, vamos lá. Eu acho que eu vou falar aqui primeiro. Na verdade, eu quero antes trazer um pouco de dúvida e discussão que está se tendo. Primeiro, como cobrar o paciente, o que cobrar do paciente. Eu acho que vale a pena a gente falar isso. Depois, falando, né, de cobrança, de recebimento, acho que a gente pode dividir isso em 3 partes. Primeira, né, pacientes que atendem em particular. Segundo, pacientes que atendem... Terceiro, médicos que atendem pacientes segurados de uma operadora convencional. Então, a primeira coisa é o que cobrar. Deu uma travada, eu não peguei a segunda. Primeiro particular, segunda... Primeiro particular, segundo atendimento de pacientes via reembolso, tá? De seguradoras de saúde. E terceiro, módulo tradicional de operadora mesmo, que é a consulta faturada, você vai mandar guia e depois ele vai te pagar ali naquela janela de uma Unimed da vida, exatamente. Tá? Então, a primeira coisa, uma dúvida que está sendo muito recorrente, doutor João, o que eu vou cobrar do meu paciente? Eu vou cobrar, se eu atendo um paciente particular, eu vou cobrar o usual, o mesmo valor que eu cobro numa consulta particular.
E aí, assim, a grande resposta é que não existe uma fórmula mágica para isso. A gente acredita que cada profissional realmente ele é livre para decidir o que ele vai fazer. Se ele achar que tem que cobrar a mesma coisa, ele cobra. Se ele achar que ele tem que dar algum desconto, ele dá. Mas qual que é a nossa opinião pessoal aqui de iClinic? E olhando bastante para nossos clientes, a gente tem notado que isso é uma maioria e a gente concorda bastante. A consulta particular não é o fato dela ser online, via teleconsulta, que faz ela de uma consulta diferente, de uma prestação de serviço diferente. A responsabilidade do médico, quando está fazendo um teleatendimento, a responsabilidade é a mesma, se não for maior do que quando ele faz o atendimento presencial. O médico não vai fazer uma meia consulta pelo fato dela ser uma consulta remota ou prestar um meio atendimento. Então, de forma geral, a gente defende muito a linha e a maioria do mercado está adotando realmente não havendo diferença entre cobrança entre uma consulta presencial e uma consulta remota. Até aí, tá claro? O que você pensa a respeito disso? Também queria te ouvir. Cara, eu acho que é bem por aí. Quando a gente começou a fazer aí por conta do isolamento, fazer os atendimentos online, essa era uma preocupação nossa, até mesmo para poder saber como que os pacientes iam interpretar isso. Uhum. Então, a gente assim, consegue hoje fazer os atendimentos pelas seguradoras. A consulta particular está muito semelhante a um valor normal presencial, talvez um pouco menor, que foi um receio inicial, mas se fosse assim, para dar uma dica para quem vai implementar no seu consultório a teleconsulta, eu não vejo problema nenhum em cobrar a mesma coisa. Exato. Estamos super alinhados. Inclusive tem um outro argumento, né? Mas aí o custo do médico vai reduzir, porque ele vai estar fazendo teleconsulta. Na verdade, não, gente, porque o médico ele não vai deixar de ter o consultório também, né? A gente realmente acredita muito que existem casos que o atendimento ele é possível por telemedicina e tem casos que não. Então, o consultório vai continuar existindo, né? Essas duas coisas, elas coexistem. Então, também não é válido o argumento que o custo fixo do médico diminui, entendeu? Existe uma outra vertente também, que a gente estava até conversando 2 semanas atrás, o próprio Marcos, do Sucesso Médico, levantou essa bola. Ele falou, não, teleconsulta tem que cobrar mais do que o normal, porque muitas vezes o paciente vem de fora, de outra cidade, de outro estado, de outra região, pega avião, paga hotel, transporte, locomoção, alguém para ajudar, tempo para chegar no consultório, tempo para voltar. Então, assim, tempo é dinheiro. Então, o indivíduo acaba otimizando demais seu tempo e isso, muitas vezes, ele pode reconhecer isso como um valor e pagar sem achar que é injusto. Exato. E eu acho que você falou a palavra mágica, né? A palavra que eu acho que tem que nortear qualquer decisão, que é a entrega de valor. Então, se o profissional médico, ele acredita que ele está realmente, né, prestando o melhor serviço, entregando valor de fato para o paciente, com certeza o paciente vai estar apto a entender, a pagar exatamente, né, no patamar ali que ele precificar. Então, para mim também faz bastante sentido. Então, vamos responder as suas perguntas. Do ponto de vista de consulta particular, então essa mecânica ela é muito mais simples. Então, como que a gente tem feito, né? A gente tem visto, primeiro, né, nesse cenário, nesse momento inicial, em que o ecossistema de telemedicina no Brasil está sendo implementado e tudo está sendo criado, os médicos estão cobrando os pacientes ainda de uma maneira fora das plataformas, tá? Que é um pouco o que está acontecendo dentro do iClinic, mas a grande novidade é que a gente já está implementando e nos próximos dias a gente vai liberar a possibilidade de pagamento digital já para as teleconsultas. Mas hoje, basicamente, o médico está agendando com o paciente uma teleconsulta. Para aquele paciente que ele já sente confortável, ele passa ali a conta para fazer uma TED. Essa TED pode ser feita antes da consulta ou até depois, porque às vezes o médico já confia no paciente. Ou então ele pega, hoje através dessas fintechs, você consegue rapidamente abrir uma conta digital e aí em algumas delas você consegue criar um link de pagamento e aí você envia esse link por e-mail, por WhatsApp para o paciente, ele pega, passa o cartão de crédito ou paga o boleto e isso fica resolvido. O que a gente está fazendo agora é trazendo isso de uma maneira automatizada para dentro da nossa plataforma, tá? Inclusive para geração de boleto, por exemplo, caso a consulta seja agendada com os dias aí de antecedência. Então, a gente amarra o processo. E até também conversando com muitos dos nossos clientes, doutor João, falando um pouquinho de inadimplência, daquele cara que de repente agenda, se consulta e depois não paga,
a gente entende que a relação médico-paciente ela é diferente de qualquer outras transações comerciais, né? É uma relação muito pessoal, é uma relação de confiança. Então, até o momento, na verdade, eu acho que não vou falar nem que são raríssimos os casos. Eu, pelo menos, aqui na nossa equipe, a gente desconhece algum caso de algum profissional que tomou, de certa forma, um prejuízo por ter confiado e ter atendido e o paciente não pagou. Até o momento, a gente não ouviu isso, tá? Então, para consultas particulares, funciona dessa maneira. Para a questão de reembolso, também acaba sendo um fluxo muito parecido, porque o que vai acontecer? Você vai cobrar o paciente dessa maneira, através de TED, através de cartão e tudo mais. Você vai emitir uma nota fiscal, vai mandar para o paciente e essas operadoras, essas seguradoras de saúde, né, como é o caso da Bradesco, da Sul América, e aí tem N outras, elas já estão aceitando, pelo que a gente tem ouvido, elas estão aceitando sem problemas essas notas fiscais provenientes de teleconsulta como uma consulta normal e Precisa fazendo especificar reembolso. teleconsulta ou basta consulta médica? Então, a gente tem clientes fazendo os dois. Tá. Sinceramente, eu também desconheço algum posicionamento e uma exigência sobre isso do ponto de vista de seguradora para reembolso de consulta remota. Tá? Tá. Agora, para O operadoras... terceiro ponto é onde o bicho vai pegar, é É onde onde todo o mundo bicho quer está saber, todo pegando. mundo esperando aí. Exato, exato. A primeira coisa, vamos lembrar o seguinte, gente. No começo do mês, a ANS soltou uma nota técnica onde ela reconhece e trata a teleconsulta como uma consulta médica normal, tá? Ela entende que, na verdade, só o meio, né, o método ali empregado está sendo diferente, mas ela considera isso no rol de procedimentos, né, da ANS coberto. Então, segundo a ANS, e todas as operadoras têm que incluir isso, né, têm que considerar isso, portanto, tem que faturar e remunerar o médico a respeito dessas teleconsultas, tá? Então, acima de tudo, isso agora é regulação, tá? Isso, eu acho que a tendência é que a coisa fique cada vez mais sólida. A gente ouve relatos de um bom conjunto de operadoras já em que isso não está sendo um problema, tá? Do ponto de vista de elegibilidade, autorização e tudo mais, é tudo muito novo. Então, as operadoras, agora que elas estão começando a criar alguns serviços para que as plataformas de telemedicina possam se integrar e aí, na hora do agendamento, já checar a elegibilidade, já fazer autorização e tudo mais. Isso ainda não está pronto, né, no ecossistema. Estamos todos aqui, players de tecnologia, operadores, tentando levantar isso. Então, hoje, o processo está correndo um pouco por fora, do ponto de vista que estão acontecendo as teleconsultas, né, as teleorientações, e aí a secretária, a equipe do médico ou o próprio médico pede ali uma foto da carteirinha, o médico, o paciente manda ali por WhatsApp ou por e-mail, e aí a secretária, o médico entra no portal de faturamento da seguradora, da operadora e fazem todo o faturamento ali. Então tem gente que usa Odds, tem gente que tem portal próprio, enfim. Então tá acontecendo Mas dessa aí eles maneira. precisam disponibilizar primeiro, né? Disponibilizar o quê? Você fala? O acesso para poder fazer esse tipo de cobrança, né? Isso, então, a maioria, né, das operadoras hoje, até também por conta da exigência, né, da ANS, quando estabeleceu o padrão TIS e tudo mais, ela já tem que ter um portal e oferecer um canal de comunicação com o prestador. E aí, para quem ainda não tem isso de uma forma digital, né, e aí a gente até estava conversando com uma médica que trabalhou, né, na parte de operadoras por mais de 15 anos, ela exatamente estava falando dos canais realmente, né, de telefone, em que você entra em contato, põe sua equipe para entrar em contato com a operadora e argumenta ali que aquela teleconsulta aconteceu, que ela foi necessária por isso, e aí você consegue realmente mostrar e a operadora, se ela seguir a recomendação da ANS, ela é obrigada a reconhecer aquilo como um atendimento e te remunerar. Então, hoje, tá desse jeito. Tem algumas que estão criando um pouquinho de dificuldades, exigindo, às vezes, né, uma assinatura de uma guia ou uma biometria, mas, enfim, a gente está num cenário em que isso não é possível. Então, tem que se argumentar em cima disso e a tendência é que elas passem a reconhecer cada vez mais. Já temos aí, acho que mais da metade, a grande maioria já está reconhecendo. Tá, então, em resumo, só para poder dar um feedback pro pessoal que está participando,
Daniel Bedran, eu vi suas perguntas aqui, já vamos voltar a isso aí, como gerar valor na telemedicina. A doutora Zeiza também fez alguns comentários aqui, eu vou voltar nessas perguntas, tá? E o Carlão confirmando aqui lá de Dourados, confirmando que ele não está conseguindo fazer com a Unimed. Então, assim, em suma, em resumo, é uma normativa, então, teoricamente, os convênios, né, as Unimedes, vamos falar Unimed porque a Unimed é muito forte e acho que, saindo de São Paulo aqui, todos os médicos que estão nos assistindo, eles eventualmente têm um contato com a Unimed e talvez estejam tendo alguma dificuldade. Então, eles teoricamente precisariam seguir essa normativa da ANS, correto? Correto. Qualquer operadora está submetida a essa regulação normativa de ANS. Exatamente. Tá? E até falando especificamente de Unimed, né? Então, a gente vem tendo bastante conversas com algumas Unimedes regionais, inclusive com a Central Nacional, e eu não consigo falar a respeito do ponto de vista de faturamento, como eles estão encarando isso. Isso foge aí um pouco, né, do meu entendimento. Mas do ponto de vista dos times de tecnologia dessas operadoras, gente, o pessoal está extremamente preocupado em pesquisar e oferecer as melhores soluções de telemedicina para os seus cooperados, tá? Então a gente tem visto de uma forma muito positiva. Então isso para mim é um belo indício de que sim, né, do ponto de vista interno, eles estão considerando isso, né? Porque de fato a gente acredita que a gente vai falar disso daqui a pouco. A telemedicina ela veio para ficar, né, João? Não é porque é temporário e tudo mais. Acho que depois desse movimento a gente vai ter bastante mudança. A gente discute isso mais para frente. Mas tá respondido a pergunta aí? Sim, com certeza. E um ponto importante, que aí talvez realmente seja uma questão interna, é que a equipe da ETI pode ser muito boa, porque muitas vezes é bem intencionada e formada por não médicos, mas na hora que isso chega realmente no centro de gestão ali dos médicos, diretores, auditores e tal, às vezes acho que pode as coisas encalharem um pouquinho, né? Então eu vejo que às vezes também os setores eles não se conversam muito bem dentro da mesma empresa, né? Mas esse relato seu é importante, fundamental. Eu acho que é uma baita de uma dica para quem quer começar, mesmo com o Unimed. Pô, pega o telefone, tem uma normativa, é questão de conversar, questão de mostrar os benefícios, mostrar que realmente pode ser feito e isso eles precisam acatar, na verdade, né? Exato, eu acho que é por isso que esse tipo de debate que a gente está, né, sempre falando, a iClinic realmente está tendo um movimento muito ativo nisso, e participando de live, levando educação e explicando como funciona, exatamente, eu acho que é importante para solidificar isso daí, né, em todos os segmentos, seja o prestador, seja a operadora, seja conscientizando o paciente, enfim, eu acho que quanto mais a gente realmente bater e educar, e quanto mais a gente provar o valor dessa prática, né? Isso acho que a tendência é que vire norma, que vire realmente algo habitual, que eu acho que daqui um ano e meio, a gente vai olhar para trás e não vai estar encarando isso da mesma maneira em que a gente encara uma consulta presencial. Eu acho que vai ser, né, basicamente a mesma coisa. Claro que com as ressalvas aí de casos nos casos que aplica-se isso, né? Tá, legal. Uma outra coisa que eu, já aproveitando que você já comentou isso aqui também, uma outra coisa que eu queria discutir com você aqui é a respeito do que você acha de como vai ser o futuro, de como essa questão da telemedicina ela vai se acomodar, tá? Depois, pós-pandemia, porque eu acredito também, da mesma forma que você, que é algo, vamos dizer, irreversível, mas talvez a gente tenha algumas restrições que não estamos tendo nesse momento. O que você pensa disso, Felipe? Exato, de novo, né? Primeiro, acho que o mercado de saúde, historicamente, ele é um dos mercados em que a transformação digital mais demorou a chegar. Tá? E além disso, historicamente, ele é um mercado até um pouco mais lento para se inovar quando o assunto é tecnologia de informação para a saúde. O que, por um lado, doutor João, eu acho que é natural, né? O mercado de saúde é uma missão, uma operação crítica a todo momento. Então, a gente está lidando com vidas humanas, né? Então, a gente tem que ter muita prudência, muito tato, muito cuidado para realmente adotar qualquer norma, qualquer mudança, trazer qualquer tecnologia para a prática do dia a dia. Mas esse cenário emergencial realmente está permitindo que o mercado de saúde passe por experiências, né, que talvez ele deveria, em semanas,
que talvez ele levaria anos, décadas, às vezes, para passar. Então, a gente vê que esse cenário ele está acelerando muitas transformações. É um cenário, né, crítico que, para que a gente consiga realmente conseguir prestar assistência, o mercado está tendo que ser um pouco flexível e está se permitindo a testar outros tipos de coisa. E problemas que surgem, porque surgem esses problemas, a gente vê muita criatividade, tá, dos profissionais com muita responsabilidade procurando meios, né, de contornar e resolver esses problemas. Então, por exemplo, o caso que a gente pode falar é da prescrição. Acho que a gente vai falar de prescrição ali para frente, então eu já detalho isso. Então, assim, depois disso, eu acho que tanto profissionais, quanto operadoras, quanto pacientes, eles vão passar por inúmeras experiências diferentes. E aí acho que vai ter uma quebra de tabu, né? Aqueles problemas que talvez antigamente, antes de ser sequer testados, eram tidos como, né, problemas tremendos, possíveis riscos altíssimos, o mercado vai perceber que não, que deu tudo certo, que muita coisa funcionou. Claro que vão ter ajustes, né? É um processo de transformação muito rápida, e essa velocidade também, às vezes, a gente vai começar a perceber um ponto ou outro que não funcionou, então a gente tem que transformar isso num período de aprendizado, e depois, né, quando esse cenário acabar, aí isso vai ter que realmente ser revisto. A legislação ela foi aprovada por um período, né, determinado, enquanto durar essa situação aí de emergência, e depois a telemedicina ela vai ter que ser rediscutida, a gente vai pegar os pontos aí que necessitam melhoria, vamos endereçar isso e, de fato, a gente acha que isso vai virar norma. Tá? Então, a gente está muito confiante com isso. E é engraçado que eu estava até agora, estava numa outra live com o doutor André e com a doutora Verônica, que são clientes nossos, e o doutor André colocou também um ponto muito interessante que eu vou repetir aqui. Ele falou exatamente isso, tá, mas quando que a gente vai ter realmente uma determinação de, ok, agora, né, aquele cenário de calamidade pública, de fim de pandemia, ele foi encerrado, né? A gente sabe que vai ser algo complexo, vai ser algo que vai ter que ser debatido e possivelmente vai perdurar aí na nossa sociedade por muitos e muitos meses, né? Quiçá, talvez dure até esse ano de 2020. Então, a gente acha que não é questão de 1, 2 meses aí, isso deve perdurar, e aí esse período longo vai fazer com que o mercado ele vá aprendendo, vá se equalizando, vá se regulando, e depois dessa transição eu acho que ela já vai ser bastante fácil, bem suave, porque já vai estar todo mundo realmente fazendo isso. Além disso, gente, vamos pensar que do ponto de vista do paciente, o paciente está passando por experiências que ele nunca passou. E em alguns casos, quando realmente aplicável, essa experiência está sendo muito melhor do que, né, de repente, o paciente tem que pegar um carro, andar 1h30, 2 horas no trânsito de São Paulo, no trânsito de uma grande capital, para chegar, ter dificuldade de estacionamento, para ficar esperando 40 minutos na recepção, para chegar lá, às vezes, num retorno, o médico abrir os exames dele e falar, tá tudo bem, então volta daqui 1 ano. Né? Então, em alguns casos, que a telemedicina ela é aplicável, a experiência é muito boa. Então, a gente acha que o médico vai quebrar tabu e ele vai querer continuar usando, e mais ainda, os pacientes vão começar a pressionar o médico e falar, doutor, tem como eu ser atendido por telemedicina? O médico vai avaliar e falar, tá bom, no seu caso tem, então eu prefiro, podemos seguir assim? É por isso que eu acho que isso vai virar norma. Isso já responde, inclusive, a pergunta do Daniel Bedran a respeito de criar valor na telemedicina, né? Então, assim, é oferecer essa comodidade para o paciente, ou para ele continuar acompanhamento sem precisar sair de casa, ou ele ter acesso a um especialista que ele talvez demorasse muito tempo para poder acessá-lo, né? Então, acho que isso é legal. Exato. E até essa questão, né? Essa questão de maximizar mercado. Isso funciona para médico e paciente. Do ponto de vista do paciente, você democratiza acesso. Então, alguém de uma região muito remota, com uma condição, às vezes, muito rara, uma condição clínica muito complicada, quer realmente consultar e trocar ideia com um especialista que está em outro lugar. O que esse cara teria que fazer? Como você falou, entrar num avião, pegar um acompanhante, né, chegar naquela cidade, pagar hotel, enfim. Muito mais caro, muito mais caro. É caro, é tempo. Se a condição clínica do paciente não é boa, é sofrimento para o paciente também. Então, você democratiza o acesso, né, e facilita o acesso a especialistas. E do ponto de vista do médico, o médico que hoje está acostumado em atender na sua cidade ou na sua micro-região, esse cara tem o Brasil inteiro para atender agora. Né? Então, tá aí os benefícios e o valor que isso gera mutuamente. Né? Então, só vamos lembrar que, gente, eu acho que quando o assunto é a prática da telemedicina,
no final, a gente tem que encarar que a decisão de atendimento via teleconsulta, ela cabe principalmente ao médico, mas também ela tem que ter um consentimento do paciente. Quando, né, os dois avaliarem que naquela situação isso cabe, cara, sem problema de seguir, né? Legal. O pessoal está perguntando aqui bastante a respeito de tipos de plataformas, tá? Então, quem tem um prontuário eletrônico, quem tem acesso aí a um produto como a iClinic que é completo, isso já está disponível, tá? Quem não tem, aí tem outras modalidades que seriam assim adaptadas, né? Que aí dá para usar o Zoom, dá para usar o Skype, dá para usar o WhatsApp. Não é obrigatório gravar, correto? Se eu estiver errado. Isso. Não é obrigatório gravar, mas essas plataformas também, elas permitem a gravação, que foi o comentário de alguém aqui em cima, inclusive para poder mostrar e comprovar para o convênio, para a operadora, que a consulta existiu, tá? Mas a normativa realmente não obriga ainda a gravação das consultas. Mas, assim, o mais fácil hoje, sem dúvida nenhuma, é adquirir um prontuário eletrônico que já tenha essa funcionalidade, que aí já cai tudo de mão beijada, não é? Já muito fácil. Só clicar, já está funcionando. Exato, é isso. Na verdade, são duas coisas. Primeiro, quando você contrata uma solução já, né, que é integrada a um sistema de gestão clínica, né, então é integrado ao prontuário eletrônico, primeiro, isso facilita a experiência, né, porque isso já faz com que aquele agendamento daquela teleconsulta já caia na sua agenda. A partir da sua agenda, você já inicia o contato, o link é enviado automaticamente para o paciente. Se é uma solução, como o nosso caso, isso é importante, pensar numa solução em que o paciente não precisa instalar nada para fazer aquela conferência, ele não tem que baixar aplicativo, simplesmente ele recebe um SMS ou um WhatsApp com o link da consulta, um pouquinho antes do horário ele clica nesse link, abre o navegador dele e aí ele vai iniciar aquele processo. Então, a experiência é boa, né? Depois disso, uma vez que o médico está atendendo o paciente ali numa conferência, igual a gente está fazendo aqui, é muito importante que o médico consiga registrar as informações, primeiro, obter as informações do prontuário e registrar as informações do prontuário. Isso é obrigatório, né? E na mesma tela, porque senão, né, já é uma consulta em que é distante. E aí você não pode... O contato visual, né, ele já é importante numa consulta presencial, a gente sabe, quem dirá numa consulta remota. Então, se você tem ali uma tela em que, ao mesmo tempo que você está vendo o paciente, você está conseguindo resgatar informações anteriores e digitar aquelas informações novas daquela consulta, isso é muito bom. E mais ainda, né, quando você finaliza a consulta, essas informações automaticamente elas já são gravadas no prontuário. Então, você melhora a experiência e, dois, você melhora a segurança jurídica, tanto para médico quanto para paciente. Honestamente, assim, a gente sabe que nesse momento de muita adaptação, os médicos estão tendo que se virar com o que podem, tá? Mas a gente realmente não recomenda o uso de plataformas de teleconferência, como é Zoom, ou de chat, como é WhatsApp, ou FaceTime, para esse tipo de coisa, porque, gente, elas são ferramentas que não foram feitas para isso. Então, essas informações, elas estão sendo trafegadas num ambiente, eu não vou dizer que o ambiente não é seguro, porque muitas delas trabalham com encriptação e tudo mais, mas não foi feito para um contexto médico, para um contexto de saúde. Então, é possível... Existe o risco dessas informações ficarem um pouco mais expostas e aí, se de repente você ficar exposto a um risco de vazamento, isso pode te causar muito problema, ainda mais com o LGPD, que aí, a partir do ano que vem, vem aí. Então, assim, vamos citar um exemplo básico, né, João? Zoom, uma ferramenta fantástica, né? Para reuniões de negócio, de trabalho, a empresa está voando, está explodindo, tem muita gente usando e é realmente muito bacana. Mas se a gente for olhar, 2 semanas atrás, a gente teve um escândalo, né, de privacidade, de vazamento de informações. Então, imagina se você está atendendo seu paciente ali, ele está realmente expondo a vida dele, né? Então, um psiquiatra, às vezes contando histórias pessoais, ou um ginecologista, relatos, né, de conotação aí de vida sexual e tudo mais. Então, isso é realmente muito, muito perigoso. Então, é por isso que a gente recomenda que procure-se um player que desenvolveu uma solução para
telemedicina. E ainda assim, né, como foi algo muito rápido, o que acontece? No nosso caso, a gente já vinha preparando o nosso produto de telemedicina já há mais de 6 meses, tá? Desde que saiu a resolução do CFM lá em 2018, no finalzinho, a gente falou, isso aí é uma realidade. Foi revogado rapidamente, porque deu muita polêmica, mas a gente falou, isso aí é temporário, vai sair. Então a gente Quando já você foi começou a no fazer. Summit lá em Ribeirão, acho que você estava... Acho que era a época que você estava começando a mexer isso aí. Isso A faz mais de 10 fazer, anos, sim, tá, cara? exato, exato. Eu até comentei na palestra que eu dei no Summit que a gente já tinha começado a fazer. E foi exatamente isso. Então a gente fez com calma, a gente fez com planejamento, a gente fez com carinho, a gente fez com cuidado. Só que aí veio essa questão emergencial e esse Tem que negócio foi acelerar um pouquinho no final. liberado do dia para a É o noite. sprint final, pô. Oi? É o sprint final, aquela É, acelerada no final para poder... exato, mas no nosso caso não foi nem necessário, porque já estava pronto, tá? A gente fez só alguns refinamentos ali, mas o ponto é que tem algumas soluções, inclusive de prontuário, que não estavam prontas, e elas precisaram levantar isso do dia para a noite. E para fazer isso rápido, elas acabaram fazendo integrações com soluções externas, que é exatamente o que a gente acabou de falar também. Então, acaba sendo uma solução prática que às vezes ajuda, mas do ponto de vista de segurança jurídica para médico-paciente não é recomendado, entendeu? Legal, legal. Tinha uma pergunta do Guedini. Guedini, se estiver aqui ainda, só dá um oi aqui para a gente que nós vamos falar bastante disso. Inclusive amanhã, depois no final, eu vou dar alguns avisos que amanhã nós vamos participar do evento a respeito de telemedicina pro cirurgião. Legal, específico, aí, show. Felipe, como é que fica isso, cara? Pois... Como é que... E eu vou contar o que aconteceu hoje comigo, que foi um negócio assim, inédito. Nós fizemos a primeira cirurgia do paciente totalmente telemédico, né? Telemediado, teleconsultado. Como que foi isso? Conta aí. Cara, assim, a paciente nos procurou logo no começo da pandemia. Um problema de coluna, já tinha feito uma cirurgia há 10 anos atrás, começou a ter muito sintoma, não tinha exame. Fiz uma solicitação de exame e ela tinha sintomas muito claros e uma paciente muito orientada em relação a descrever os sintomas. Isso facilitou demais. Você atendeu ela via teleconsulta? Só para... Teleconsulta. Beleza. Teleconsulta, aqui, tipo eu e você aqui. Teleconsulta. E aí ela fez o exame muito rápido, porque o marido... tinha perdido o emprego por conta da pandemia e eles teriam um convênio apenas até dia 30 agora. Sim. Então tudo foi muito rápido. Fez o exame, uma semana depois já me mostrou. E realmente, assim, a hipótese que eu estava suspeitando de uma hérnia de disco extrusa com compressão neurológica e tal, o exame confirmou. E os sintomas que realmente ela conseguia me descrever e me mostrar em relação dor, trajeto da dor, onde tem dormência, formigamento, alteração de sensibilidade. Ela conseguia me mostrar isso muito claramente para mim. Isso bateu. Parte clínica, parte de imagem. Eu tive segurança suficiente para poder indicar a intervenção, já que ela estava em crise já há um tempo. Fizemos a solicitação do procedimento e, inacreditavelmente, em 3 dias aprovou. Que bacana. E aí hoje nós fizemos o procedimento, obviamente eu cheguei antes no hospital, fui conhecer a paciente, mas ela já estava internada, já tinha entrado no fluxo do hospital, porque eles separaram o fluxo para paciente que vai fazer alguma intervenção não Covid, né? Então não tem internação, o paciente já entra direto para o quarto e já recebe todas essas orientações e documentações para assinar tal, no quarto, não fica zanzando no hospital. E eu tive o primeiro contato físico com a paciente hoje antes do procedimento. Então, olha só. Óbvio que o caso ajudou, óbvio que a paciente ajudou demais. Também. Porque ela soube me passar todas essas informações, tá? E isso realmente me deu segurança para poder fazer esse tipo de indicação. Vai dar para sempre fazer isso? Eu acredito que não. Que não, eu exato. acho que tem limitação, tanto na parte do médico, tem médico que escreve no papel até hoje, então tem médico que não vai querer atender o paciente pela telemedicina. É isso, sim. E tem que respeitar, né, doutor João? Como é que é? Tem que respeitar, a maneira lógico, que ele conduz tá ali. Bem, não tem problema nenhum. Ó, aproveitando, pessoal, o papo tá legal, então
compartilha a live aí para os conhecidos, para a gente chamar mais gente aqui. E vai ficar gravado, né? Vai ficar gravado vai ficar 24 gravado, horas. vai ficar, Legal. Por acesso aí no Concept. Depois eu te mando o link e qualquer coisa você coloca no aqui. Show, maravilha. Então tem a limitação do médico, tem a limitação do sistema, porque de repente a internet do cara é uma merda, não funciona. O sistema cai toda hora. Existe limitação do método, da metodologia de teleconsulta. O paciente está numa área remota também, com equipamento, às vezes que a qualidade da imagem que a gente está tendo aqui eu e você não é muito boa. Você tem limitações, pode ser do dispositivo, pode ser da conexão, pode ser da luminosidade. Enfim, essas adversidades elas vão ocorrer, né? Exato. E o terceiro elos de conexão aí para realizar uma teleconsulta é o paciente, que existe limitação por parte do paciente também. O paciente orientado, o paciente que você pergunta tudo e ele sabe responder de uma forma muito precisa e rápida, cara, filezinho, entendeu? Show. Só que não, vai fazer isso no SUS, do cara que tem segundo grau incompleto, entendeu? Sim, torna-se um pouco mais desafiador, né? Que ele não entende o que é acometer, por exemplo. Então existe uma limitação nos 3 pontos. Então não dá... Guedini, o próprio... E tinha mais gente perguntando aqui. Não dá para a gente falar que a gente vai usar a telemedicina sempre e para todos os tipos de pacientes e todas as situações, porque realmente tem situação. Mas, cara, é um negócio sensacional. Bacana. Você me fala o feedback dos seus clientes também, porque assim, a gente faz o NPS pós-consulta, a gente faz uma avaliação pós-consulta. O Bedran perguntou sobre isso. Praticamente 100% dos pacientes ou gostaram muito da consulta online. A gente tem visto que é exatamente isso. Em alguns, em uma boa maioria dos casos, dependendo da situação, a experiência do paciente é muito melhor e isso vai refletir na avaliação ali no NPS, numa pesquisa de satisfação. Eu só tenho uma pergunta antes que eu fiquei curioso. Nesse caso, né, que eu acho que foi aprovado tudo muito rápido e tudo mais, você chegou a indicar para a operadora que a hipótese diagnóstica tinha sido fechada através de uma consulta virtual, através de uma teleconsulta? Não. Porque geralmente a gente, quando faz a solicitação do procedimento, a gente tem um formulário próprio, um formulário do próprio hospital ou da operadora que já é padrão. Então, simplesmente eu preenchi esse formulário e mandei. Mandou, beleza. Interessante. Tá, então agora um pouco do nosso ponto de vista, né? Eu acho que vai muito nessa linha também, doutor João. Primeiro, né? A gente acha que a aplicação da telemedicina, ela vai variar e depender de especialidade para especialidade. Então, esse é o primeiro ponto. E ainda assim, dentro daquela especialidade, ela vai variar e depender de caso clínico para caso clínico. Então, é bem isso que você acabou de descrever. Mas a grande questão, para especialidades cirúrgicas, se aplica? Se aplica, e até para um caso complicadíssimo, pode se aplicar, porque são momentos de interação que você tem com o paciente. Não obrigatoriamente a teleconsulta ela tem que realmente estar presente em 100% desse caso. Então, beleza, o paciente compareceu fisicamente, você fechou a hipótese, pediu o exame, foi aprovado, mas o paciente está ansioso, você precisa passar para ele uma orientação pré-operatória. Essa orientação pré-operatória não poderia ser passada via teleorientação, teleconsulta? Poderia, né? Ou então, né, depois, de repente, né, de num pós-operatório. Pós-operatório? Exato, às vezes a primeira visita pós-operatório ela tem que ser presencial, talvez até a segunda, mas depois ali exatamente até para se mostrar próximo, para dar uma atenção e só realmente ter uma confirmação que ele está bem, tem aplicação, né, direta. Então, assim, gente, não vamos pensar que a teleconsulta e a telemedicina ela tem que estar presente em 100% da jornada daquele paciente específico, mas ela pode caber em algumas interações. Eu acho que isso é chave e eu acho que isso, a partir do momento que o médico entende isso, abre muitos horizontes aí. Legal. Perguntaram de novo da cobrança. Então, no começo da live, nós falamos sobre a cobrança. Então, quem perdeu vai ficar salva. Depois acessa de novo aí para poder pegar essa questão da cobrança. Show. Tempo de consulta, não existe um padrão. Eu também utilizo mais ou menos 30 minutos entre uma consulta e outra, mas são consultas mais objetivas, mais diretas. Especialidades clínicas, às vezes, precisa espaçar um pouco mais, 1 hora, Exato. 2 horas. Então, isso aí não existe um padrão também. Cara, agora sim, se a gente eu posso fazer só uma da prescrição agora, a gente não fala mais.
Boa, beleza. Então, só uma observação rapidinho a respeito de duração de consulta. De novo, gente, eu acho que tem que fazer a sua consulta durar do mesmo jeito que duraria uma consulta presencial. É o jeito que você está acostumado a atender. A consulta é a mesma, a gente só está mudando o meio, né? Então, eu acho que é um pouco disso. Vamos lá, prescrição Legal. eletrônica, isso gera dúvida pra caramba. A gente tem mais 20 minutos aí para poder Tá falar bom. de prescrição. A respeito do valor da telemedicina, eu acho que a gente já, como diz o Thiago, a gente já deu muita informação aqui realmente para poder mostrar que tem muito valor implementar a telemedicina no consultório dos médicos que estão nos assistindo. Vamos lá, vamos dividir as prescrições um pouco antes. Em relação, assim, solicitação de exames, tá? E prescrições de terapias. Por exemplo, no meu caso, fisioterapia, acupuntura, alguma outra coisa, que são coisas mais simples. Como é que Uhum. faz isso? Então, beleza. Então, assim, junto com a regulação da telemedicina, veio, né, também a regulação da prescrição eletrônica. E quando a gente fala de prescrição eletrônica, gente, não é só medicamento, né? Então, se você realmente está solicitando um procedimento, um exame para investigar e fechar algum diagnóstico, isso não deixa de ser, no final do dia, uma prescrição. Então, com a regulamentação, o que acontece? Qualquer documento que seja gerado eletronicamente, no final, esse documento, na maioria das vezes, ele vai ser um arquivo PDF, todo mundo está acostumado, tá? Se o sistema que você utilizar assinar esse documento digitalmente, e o que é isso, tá? Então, imagina que você está lá no seu sistema, vamos começar aqui, doutor João, pela prescrição de medicamento, que eu acho que é mais fácil visualizar, mas depois o processo é o mesmo para exame, para tudo mais, tá? Então, você vai prescrever ali na ferramenta, você vai digitar na mão ali os medicamentos, ou tem ferramentas como é o nosso caso, a gente está em parceria com a MEMED, que é quem está estruturando esse processo de prescrição digital no país. Você começa a digitar, o sistema já até te sugere as drogas, tanto o nome comercial quanto também o princípio ativo, ele já te sugere posologia, e aí você monta a prescrição do jeito que você quer. Quando você clica para finalizar a geração dessa prescrição, aquilo vai se transformar num arquivo PDF, tá? Que, beleza, você pode mandar isso para o paciente só o PDF, né? Ele vai servir para mera consulta. Ele não tem validade legal para dispensação, né, ali na farmácia. Mas agora, com a regulamentação, ela fala o seguinte: se você pegar esse arquivo e você tiver um certificado digital, que são esses certificados que a gente tem, né? Então, quem é médico, já precisou abrir CNPJ, possivelmente ele teve que tirar um certificado para fazer dar na mão do contador para fazer as movimentações da empresa, de imposto de renda e tudo mais. É a mesma coisa, Tipo, gente. CertSign, Serasa, CertSign, Serasa, tem a Solute. Valid, Serpro, Solute, todos esses. Todas essas são as entidades certificadoras, né? Então, se você já fez isso em algum momento, só se atentar. Se você fez para o CNPJ, para a pessoa jurídica, não vale. Você tem que tirar um do seu CPF, né? Porque a da pessoa jurídica, ela representa a sua figura jurídica. Você precisa fazer uma do seu CPF que representa a pessoa, a pessoa médico que você é. Então, você procura uma entidade certificadora e faz um certificado digital no seu CPF. Boa notícia. Antigamente, né, até um mês atrás, para você abrir um certificado, você tinha que se dirigir pessoalmente a um posto da entidade, né, a autoridade certificadora, lá media, você tirava uma foto para biometria, colocava a impressão digital e tudo mais. Nesse cenário de isolamento, semana passada veio uma MP que realmente flexibilizou isso. Agora, os certificados digitais eles podem ser tirados pela internet. Então, facilita também muito a vida de quem ainda não tem. Enfim, você procura uma autoridade certificadora, compra esse certificado digital. Tem formatos, tem o A1, tem o A3, que aí são detalhes mais técnicos aí, mas a autoridade, ela pode te explicar. Varia aí, João, de um preço dependendo aí de R$ 150 até R$ 70, dependendo do modelo. A validade pode ser de 1 ano ou de 3 anos, tá? E aí o médico compra isso. E aí, se você está utilizando um sistema como é o iClinic, como é a MEMED, que assina a prescrição digitalmente, quando você gera esse PDF, ele pergunta se você quer assinar. Você aperta que sim, então o sistema ele vai lá na sua máquina, onde está o certificado digital, É pega um esse arquivo, arquivinho. né? É um arquivo que fica no computador. Isso, pode ser um arquivo. Se ele for o A1, ele é o arquivo que fica no computador. Se ele for o A3, vai ser um smart card, tipo um cartão de crédito Cartãozinho. mesmo, que você vai ter que enfiar ali no leitor de cartão, ou ele vai ser tipo um pendrivezinho que você vai enfiar na USB, tá?
Feito isso, a solução ela procura, né, esse arquivinho, seja no pendrive, seja no cartão, ou seja ali no sistema de arquivo do seu sistema operacional, e ele vai lá e assina esse documento. Na prática, ele vai gerar um código, tá, baseado no dia, baseado na hora e baseado numa chave que tem dentro do seu certificado, que vai atestar que aquela prescrição foi gerada por você mesmo, profissional da especialidade XYZ, naquele dia e naquela data. Tá? E aí essa prescrição ela tem validade legal. Se esse PDF lá na farmácia, eu já vou falar da mecânica, como que esse PDF depois ele trafega aí para chegar lá na farmácia. Mas resumindo, assim, tentando extrapolar aqui um pouco o conceito, se o paciente pegar esse PDF, colocar no pendrive, levar na farmácia, falar assim para balconista, ó, pluga o pendrive aí, vê esse PDF e valida ele, e ela passar num validador e for válido, agora a farmácia ela tem que fazer a dispensação desse medicamento. Obviamente eu dei um fluxo aqui complexo, mas só fluxo é para receita, vamos dizer, simples, receita controlada, que é a famosa branca de 2 vias. Isso, exato. Só não funciona, só não é regulado ainda para receitas talonadas. Amarelo, a receita amarela e azul. E azul, tá? Então, medicamentos dessas classes, né, que são mais complexas, têm muita interação, causam dependência, essas, né, ainda não foi regulamentado, tem-se discussões da Anvisa para como vai fazer isso. Possivelmente logo deve estar. Mas, fora isso, né, primeiro, se você pegar, de repente, até alguns medicamentos OTCs, alguma coisa que nem precisa de prescrição, mas muitas vezes o médico, ele prescrevia só para o paciente ter referência e ter posologia. Esses, na verdade, já que não precisa prescrição, em tese não precisaria estar nem assinado. Agora, esses né, tarjados, que tem a receita de 2 vias, que é aquele receituário de controle especial, assinado digitalmente, tem validade e tem que ser dispensado. E eu dei um exemplo, né, cheio de fricção ali, um exemplo muito simples, mas como que isso funciona na prática? Ao prescrever dentro do iClinic, por exemplo, vou falar do nosso caso, tá? Que a gente utiliza a plataforma da Memed. O médico, ele prescreve, ele pode até salvar modelos que ele mais utiliza para prescrever rapidamente. Na hora de encerrar a prescrição, ele aperta uma chavinha que ele quer assinar digitalmente, vai lá, acessa o certificado dele, assina, gera um PDF. O que acontece? Para ele não ter que enviar isso manualmente para o paciente não ter que pegar esse PDF, colocar às vezes num pendrive, levar na farmácia, não precisa de nada disso. O paciente simplesmente vai receber automaticamente um SMS enviado automaticamente pelo sistema para o celular do paciente com um link. A hora que ele recebe esse SMS, ele clica nesse link, ele vai ter toda a prescrição ali na tela. Tá? Então ele vai ter o nome do médico prescritor, o CRM do médico, e todas as drogas prescritas. Com essa mensagem no celular, ele vai até a farmácia, mostra isso, tem um botãozinho na tela ali do celular do paciente que ele aperta, aparece um QR Code ou um código de barras, tem as duas opções. E aí hoje, né, a gente já tem mais de 15 mil farmácias no Brasil que estão aceitando isso. Então ela pega esse código, ela lê através de um leitor, ou ela digita esse código no sisteminha que ela tem lá da Memed, e aí a Memed vai falar, ok, essa prescrição para esse código, ela é uma prescrição válida porque ela tem o PDF lá e ela valida esse PDF para ver se ele está assinado. Feito isso, a farmácia tem a segurança que ela precisa para dispensar aquele medicamento para o paciente. Então, deu para entender um pouco do fluxo aí, João? Não sei se foi esclarecedor. Tem pergunta aqui falando da assinatura digital, mais uma vez. O Lúcio entrou aqui. A gente falou sobre as empresas certificadoras um pouco atrás aqui. A live vai ficar gravada, então, para quem perdeu, tem toda essa informação desde o começo até o momento de agora aí, que é a respeito da prescrição de medicamentos controlados, tá? E a questão de exames, acho que segue mais ou menos a mesma linha de raciocínio, né? Mais a mesma coisa. Na verdade, né, um exame é uma prescrição também. Então, você assinando essa solicitação, seja exames, atestados, perguntaram na outra live a respeito de recibos. Gente, qualquer documento que seria impresso, se você gerar ele em PDF e assiná-lo, ele tem validade
legal, ele te dá respaldo como prescritor, ele dá respaldo para o paciente e as operadoras, enfim, os laboratórios, eles têm que aceitar esse pedido e faturar e tudo mais. É claro, a gente está num período aqui em que tudo isso mudou, a gente está falando, né, doutor João, de mudanças que aconteceram nos últimos 20 dias. Esse Exato. cenário, ele está perfeito de ponta a ponta, ele está azeitado. Gente, é algo muito novo para todo mundo. Eu brinco que a gente está construindo o avião com ele voando, basicamente. Mas a gente vem vendo, sim, bastante. Primeiro, né? Como player de tecnologia, a gente está trabalhando dia e noite para estruturar isso, mas não depende só dos players de tecnologia, depende das operadoras, depende, né, dos hospitais, depende dos laboratórios. Mas a gente está vendo bastante boa intenção e bastante dedicação também de todos os agentes para a gente estruturar isso nesse momento. E, de fato, não vai ser uma coisa, né, passageira. A gente acha que isso é perene e veio para ficar novamente como a teleconsulta. Legal. Cara, um caso aqui agora, um tempo atrás, bom, eu uso a iClinic já faz um tempo, então sei mais ou menos do nosso dia a dia, do nosso funcionamento lá na Atuali, e um tempo atrás eu atendi, se eu não me engano, era alguém da Memed, que até chegou a mandar mensagem para você, não lembro, mas eu não estou lembrando o nome de quem era meu paciente. Foi. Não, na verdade foi uma grande coincidência, foi o Ricardo Moraes, que é o fundador e CEO da Memed. Exato, o Ricardo, exatamente, o Ricardo. E na hora que ele viu usando o iClinic, eu fiquei até com vergonha, porque ele virou para mim e falou, porra, por que o Felipe não te libera a versão mais atualizada para você fazer prescrição? Falei, como assim, cara? Mas isso aqui funciona bem, tá indo bem, acho que essa é a última versão. Aí ele ficou enchendo o meu saco, deve ter mandado mensagem para você. Mandou na hora, na hora. Exato. Cara, show de bola, voando. Agora tá na nova, né? Mas é isso, assim, tanto a Memed quanto a iClinic, a gente tem uma política de evolução das nossas ferramentas muito consistente. Então, praticamente todo dia, toda semana, tá as duas plataformas mandando coisa nova para o ar. Mas, quando a gente lança uma coisa nova, a gente tem um cuidado de pré-testar isso com grupos pequenos, controlados, para ver se está redondo, para ver se tem aceitação. E uma vez que a gente ganhou segurança, a gente libera para todo mundo. Então, a sorte que o Ricardo é meu grande amigo, assim, a gente é bastante colega, e ele pegou exatamente num gap desse entre uma validação e outra. Mas hoje, a versão mais disponível aí, a mais recente da Memed já está disponível para toda a nossa base. Realmente a experiência, gente, está muito bacana. Do ponto de vista, até para passar uma orientação para o pessoal, hoje a Memed ela ainda aceita apenas o certificado da Solute. E por quê? Tá? Muita gente fala, mas por que só da Solute e tal? Na verdade, isso não é nenhuma restrição que eles têm, não foi nenhuma parceria que eles fizeram, é que foi uma coincidência e, por sorte, isso já havia acontecido, porque quando aconteceu do dia para a noite, pelo menos com uma que era a Solute, eles estavam integradas. Eles chegaram a fazer com a Solute por uma exigência de um projeto com a Prevent Senior, que eles começaram há 6 meses atrás. E aí a Prevent Senior tinha escolhido a Solute ali, então eles fizeram essa integração. Mas agora, né, eles estão trabalhando dia e noite. Eu falei com o Ricardo no final de semana, ele falou para mim que nos próximos 30 dias a Memed já vai aceitar qualquer outro certificado. E aí, consequentemente, dentro do iClinic também, né, porque o nosso motor de prescrição é o deles. Então vai aceitar CertSign, vai aceitar Serasa, Valid e todos os outros. Show de bola. A gente tem mais 5 minutinhos. A Fernanda já está cortando o nosso tempo aí. É que o Instagram derruba a gente, né? Cai sozinho. Porra, e é uma merda, porque a gente fica conversando aqui e de repente fica no vácuo. O papo tá bom. Mas, cara, queria aproveitar aqui esses minutos finais para poder te agradecer, seu tempo disponível para a gente conversar, ter uma conversa que foi, cara, sensacional. Acho que bom. A gente conseguiu aí pontuar algumas dúvidas principais e espero que o pessoal tenha curtido, tá? Obrigado você, seu time em ação aqui no chat, respondendo as perguntas. Legal. Show de bola demais. Quem não conhece o iClinic, eu recomendo, acho que vale a pena ter como referência aí um prontuário digital, uma plataforma, telemedicina, tal, que acho que facilita demais a vida do médico. Agradecer o pessoal que participou, tá? Guedini, Fabrício, Bedran, Fernando, todo mundo aí assistindo. Então, agradecer a todo mundo que participou da live. Já avisar que na próxima semana nós vamos falar sobre a programação financeira e tributária. Olha, legal, super importante. Médicos patinam e sempre tem coisa nova para poder aprender. Então o Adilson
vai nos trazer aqui muita informação. A Dilson, ele faz o serviço de contabilidade para a gente. E com a live da semana que vem, eu tenho certeza que vocês vão conseguir reduzir pelo menos metade da tributação. Olha, isso é sempre bom. Que o Adilson vai trazer. Então, para quem empreende, isso é essencial, né? Está procurando exatamente sempre formas aí de otimizar o negócio do ponto de vista financeiro, redução de custo e tudo mais, né, doutor João? Exatamente. Próxima live sua, quando que vai ser? Só para a gente poder finalizar, 30 segundos aí. Bom, beleza. Na verdade, a gente tem uma live amanhã com o Dr. Conrado, médico urologista. A gente vai estar ao vivo às 7h30 aqui no nosso Instagram. Então, quem não conhece, é @iClinicApp com 2 P's, tá, gente? E para quem ainda não usa iClinic, não usa telemedicina, essa semana a gente está com uma campanha bem bacana que chama Conectados pela Saúde, tá? A gente, como empresa digital, quer ajudar vocês, né, que realmente estão na linha de frente, é realmente quem mais importa. Então, acessem lá, a gente vai colocar